Olá, boa tarde. Vocês lembram do final dos anos 70, quando a alimentação natural era a moda da vez? Mas a verdade é que naquela época os conceitos sobre esse tipo de gastronomia ainda eram muito vagos para o grande e para quem queria se interessar pelo assunto. Agora, a alimentação natural é uma alternativa estruturada. Tem profissionais, chefes, nutricionistas, empreendedores. Aqui no Sem Censura nós vamos falar sobre alguma dessas tendências da alimentação natural e todos os nossos convidados pertencem a essa causa. Nós começamos com ela, que começou na cozinha como autodidata, que adorava cozinhar para a família, para os amigos, logo foi atraída pelos vegetarianos, pela comida crua. Ela é a chefe que não usa fogão. Seja muito bem-vinda, Inês Braconor. Obrigada. Prazer em tê-la aqui. Bom, ele é um militante da causa vegetariana. Ele batalha há anos pela conscientização, pelos benefícios de uma dieta sem carne. Ele é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. Ele é o Ricardo Lauriano. Olá, Ricardo. Boa tarde, um prazer estar aqui com todos. Prazer é nosso. Bom, um vegano é diferente de um vegetariano. O vegano não come nada que seja de origem animal. As outras classificações a gente vê com o tempo. Com essa convicção, ela criou uma marca 100% vegana. É a nossa empresária Aline Nunes. Muito bom ter uma empresária tão jovem assim, Aline. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, ela ensina que muita coisa saborosa e nutritiva se faz com cascas de frutas e legumes. Ela idealizou um projeto chamado Favela Orgânica, com base aqui no Rio, mas que já corre o mundo inteiro. Estamos interessadíssimos no projeto da Regina Celli. Oi, Regina. Oi, um cheiro para todos. Bom, e temos a nutricionista funcional, a Fernanda Machado, que descobriu uma forma de ajudar a eliminar a compulsão por comida. Ela criou um primeiro chocolate saciante do Brasil. Ela vai falar de ortorexia. Fico muito feliz de tê-la aqui, Fernanda. Ter vocês aqui, Fernanda. Boa tarde a todos. Bom, fechando a roda do nosso Sem Censura de hoje, o jornalista, escritor, gastrônomo, muito interessado no assunto de hoje, roteirista aqui da casa, Rogério Sacchi de Frontin. Prazer em tê-lo aqui, Rogério. Muito obrigado, Vera, pela oportunidade. E se televisão tivesse cheiro, todo mundo ia estar louco. Um cheirinho aqui. Muito bom. Bom, você em casa deve participar do nosso Sem Censura. Vamos conversar com a Camila Abreu. Ela vai dar algumas ideias sobre a pergunta que você vai fazer. Isso. A pergunta de hoje é: você já pensou em eliminar a carne da sua vida? Acho que todo mundo, em algum momento, ou se gosta muito, nunca pensou, ou se quer ter uma alimentação saudável, já pensou em eliminar a carne. Isso, boa então, pergunta. Se quiserem participar, é só entrarem nas nossas redes sociais, o Facebook e o Twitter, responder essa pergunta usando a hashtag Sem Censura e contar pra gente como é que foi esse processo, como é que tá sendo. Ok, maravilha. Deixa eu começar com a Fernanda. Fernanda, que ideia é essa? Aqui é tudo saudável. Quer dizer, se você propuser uma coisa mais ou menos, vai ficar péssimo. Um chocolate que sacia deve ter algum macete? Então, foi um projeto de conclusão de curso de uma pós-graduação em bioquímica ortomolecular que eu fiz em São Paulo há cerca de 7 anos atrás. E aí eu engordei muito, eu cheguei a engordar 21 quilos no final da minha graduação, o estresse de monografia, e durante o estresse de ir para São Paulo e voltar de São Paulo, eu que sou de Petrópolis. E olha que você é alta, quer dizer, sim, não eu tenho devia 1,74. Não deve ter ficado tão gorda assim. Não, eu fiquei bem gorda, fiquei bem grande. Para uma nutricionista não pegava nada bem, literalmente. E aí eu comecei a desenvolver durante o curso algo que me ajudasse a emagrecer e que também me fizesse passar naquela prova com certo louro. E aí eu desenvolvi um chocolate junto com a ajuda de 2 laboratórios, que eu batizei de chocolate saciante. Eu requeri essa patente junto ao INPI. E a base desse chocolate, depois de muitos testes, coitada, minha mãe foi uma das minhas principais cobaias. Ela tinha até alergia com algumas substâncias que eu colocava, porque você coloca uma substância, ela não dá certo, e aí você tem que trocar, e é uma alquimia. A gente vira mesmo uma verdadeira cientista dentro da cozinha. No meu caso, era um laboratório com ingredientes de cozinha. E eu usei um polissacarídeo mucilaginoso que funciona como uma fibra, como base para esse chocolate, né?
ele, quando entra em contato com a água, ele forma um gel dentro do seu estômago que ocupa toda a plenitude gástrica. E ele chega a levar 3 horas para poder ser reabsorvido pelo organismo. É ele que adoça o chocolate. Na verdade, não. Ele que traz a saciedade ao chocolate. E coloquei 2 fitoterápicos associados que também diminuem a compulsão por doce e aquela compulsão pela ansiedade, né? De você querer sempre abrir na porta da geladeira. E para esse chocolate funcionar, você deveria consumir ele com 300 ml de água. Caso contrário, você vai ficar cheio de gases, porque as fibras estão gel não funcionando, vai expandir. E aí esse chocolate foi um sucesso na época e aí a gente abriu, depois de um tempo, abriu para várias farmácias de manipulação. E hoje é um produto que a gente usa como base medicamentosa para outros fitoterápicos e outras substâncias. Então, não precisa ser só aqueles fitoterápicos que eu coloquei, aquela fibra, que naquela ocasião foram usadas como coadjuvante na sociedade, no emagrecimento. Você pode usar eles também se você quiser controlar a ansiedade, se você quiser ganhar massa muscular, você pode colocar substâncias, vitaminas e minerais acrescentadas na massa. É engraçado que você está me dando uma outra ideia que eu vou passar para a Inês, que é a ideia do peso. Eu não tinha pensado em vocês como pessoas em luta com peso. Tá aí, eu pensava na comida, mas não. E eu li que você, com a sua alimentação, perdeu peso também. Bastante. Então vamos lá, fala, Inês, um pouco da sua descoberta da comida crua. Eu me apaixonei pela comida crua e em 2 meses me tornei uma crudívora completa, pelo simples fato de eu poder comer o que eu quisesse sem precisar tomar antiácidos. E não ataca o intestino? Nem intestino, nem estômago, nem nada, porque são fibras extremamente fáceis de serem digeridas e muito fáceis de entrar no sistema e sair do sistema. Tá. Então, eu era viciada em sal de fruta e passei a não ser mais viciada em sal de fruta. E isso foi o que determinou o prazer de ser crudívora. Uma alimentação que eu podia comer uma bacia de folhas e raízes e frutas e tudo mais, sem ter nenhum tipo de problema. E fui, ao longo de 1 ano, perdi 26 quilos, assim, sem menor esforço, no puro prazer de comer vegetais crus. E assim fiquei, durante uns 5 anos, comendo daquela forma, tudo picadinho, raladinho, misturado, fazendo um grande bowl de E salada. necessariamente são produtos de origem orgânica? Quer dizer, tem que ser. Bom, eu adoro essa pergunta, porque a pergunta, na verdade, é assim, você quer uma comida orgânica ou não orgânica? Vamos traduzir, você quer uma comida com veneno ou sem veneno? Eu quero uma comida sem veneno, crua, entendeu? Então, o necessariamente. orgânico, mas você sabe que já tem 16 anos que eu estou nisso. Há 16 anos atrás era dificílimo achar uma coisa orgânica e era caríssimo. Hoje você acha praticamente tudo orgânico, praticamente pouquinho tudo. mais barato do que era 15 anos atrás. Não, um pouquinho mais Caiu caro do bastante. que o que não é orgânico. Já está uma diferença tá. pequena. Mas se a gente também for direto na fonte, fica super mais Aí, barato, muito. sem dúvida. Mas você Sem também dúvida. cortou as farinhas? Que farinhas? Farinha de trigo não existe, farinha de mandioca eu faço a minha, farinha de polpa de amêndoa eu uso Então você muito. também passou a desenvolver uma alimentação sem glúten. Na verdade, na época eu não tinha nem ideia do que fosse ser uma pessoa celíaca. E várias pessoas já me disseram, provavelmente você tinha alguma coisa Exatamente. de um quadro celíaco. Não sei, porque naquela época não existia essa nomenclatura. Então, eu simplesmente tinha dificuldade de fazer a digestão. Eu dava comida para meus filhos, eles comiam churrascos e tudo mais. E eles comiam junto comigo, 8 horas da noite. Estou com fome, estou com fome. Porque quando Eu Você tava ainda aqui estava digerindo. Tentando, Quando você ainda restringe conversando. o glúten, o emagrecimento existe de uma maneira muito forte. Eu vivi essa experiência, eu perdi 21 quilos em 3 meses Sem fazendo uma farinhas. dieta de restrição de glúten, porque eu ia dar aula num congresso e eu queria saber como era a vida de um celíaco. Gente, muito complicado tudo isso. Aline, sua ideia que é? Bom, o meu foco é numa alimentação sem nada de origem animal, né? Tá. Sem leite, sem ovo, nenhum tipo de derivado, que na alimentação se reflete na forma de um vegetarianismo estrito. Mas é uma filosofia de vida muito maior, que é o veganismo, que vem crescendo muito ultimamente. E a minha empresa tem como base o veganismo. E a ideia principal é levar uma comida que seja acessível, popular
e que agrade o paladar de todo mundo. Diz uma coisa que é animal e que a gente nem nunca pensa. Olha, suco de uva de caixinha tem um corante que é feito na base de um inseto. Então, suco de uva de caixinha, os veganos têm que ir lá ler Eu não vou mais rótulo tomar suco de pra... uva. No caso, estabelecendo aqui, você não tem nenhum tipo de restrição alimentar, nem vegetariana, nem vegana, nem... Eu, durante 2 anos, restringi glúten e lactose por estilo de vida. Você come carne? Hoje em dia eu como. Na verdade, agora só passada porque eu tô grávida. Então, a minha restrição alimentar é só o que grávida não pode comer. Tá. De resto, eu como de tudo. Você tem alguma restrição animal? Todas? É necessário? É uma vegana você? A Eu gente sou uma pode dizer? vegana. É uma vegana. Eu diria uma questão que é raramente eu como mel. Muito raro. Mas, e porque ele também não me faz bem. Eu como mel, tenho taquicardia, então... Quer dizer, aquela coisa... E vou teimosia. sair do sério. Vou E- sair do sério, vou tomar uma garrafa de existe champanhe uma- francês, você diz assim, vou sair do sério, vou tomar uma colher de mel. Exato. É por aí, né? Nem é por isso. Porque ela passa muito É melhor. porque a minha graça foi fazer comidas que as pessoas pudessem entender as memórias afetivas delas, Claro. de quando elas Legal. comiam a comida dos avós, né? Então, na busca por um brigadeiro, eu cheguei no mel como sendo assim o perfeito para criar um brigadeiro que você realmente identifique como brigadeiro. Conseguiu? Conseguia, delicioso. Mas também não Próxima vez eu precisa trago. do mel, né? Só uma banana bem Uma madura biomassa. com Não, a tem casca várias e cacau Olha, maravilhoso. Fiz né? muitos, Né? muitos. Ela assim. deve ter lá a receita secreta. Minhas dela. pesquisas foram buscar um brigadeiro que você chegasse de noite. Peraí, que eu preciso daquela colher de brigadeiro. e Brigadeiro tal. de mel deve ser mais gostoso. E aí, o de Ricardo, mel, você- realmente, ele ficou muito além. Então, quando eu faço... Essa é a assim, palavra de uma Legal, vegana né? defendendo, né? Claro, tá certa. Ricardo, você nunca comeu carne? Eu? É? Eu parei de comer aos 17 anos, eu parei de comer carne assistindo um programa na TV onde mostrava uma pastagem de bois. Tá. E aquilo foi muito marcante para mim. E dali eu estava, inclusive, cortando um bife no meu prato. E eu parei com a carne. Depois, Carne, peixe, frango. então, eu parei com todas as carnes. E aí, 14 anos atrás, eu li um livro sobre todo o conceito, né, que o veganismo hoje traz e que está cada vez mais difundido. Eu li esse livro e falei, poxa, ou eu volto a comer carne ou eu paro com tudo, né? Paro com leite, paro com ovos, porque não fazia sentido. Se eu tinha todo um impulso de respeito em relação aos animais, eu não comer carne e continuar comendo outros produtos que eram tão cruéis ou tão exploradores de animais quanto a carne. Então, dali em diante, eu me tornei um vegano. Eu digo isso porque foi fácil, porque o vegano não é só da alimentação, né? O vegano, quando a gente fala em vegano, vou dar um exemplo bem simples aqui. A gente foi passar o pó lá, eu pedi para não passarem o pó em mim, porque provavelmente não é vegano, porque foi testado em animal. Então eu falo, não quero usar um produto testado em animal. Eu já não gostava mesmo de teste em animal, já não Você tem um não livro concordava. sobre isso? Eu tenho um livro sobre o último teste, o nome do livro. Que é incrível aquela capa. É, que a brincam unha- que se é a minha mão não depilada, né? Porque a mão Ai, cara. toda peluda, que é de um macaco é um preso macaco numa na jaula. Né? grávida. Terrível. A ideia de, bonito, de bonito, transmitir a ideia de um animal preso sem ter culpa nenhuma e sendo torturado por conta das mazelas dos seres humanos. Vamos né? a Regina Celli, que tem essa coisa mágica da alquimia, de pegar... Eu adoro essa ideia de que você... Como foi essa história? De você Começou transformar tudo resto em assim. comida? Olha só. Tudo começou porque eu era empregada doméstica e também peguei minha experiência lá da Paraíba, lá de serraria, com uma necessidade muito grande aqui no Rio de Janeiro, nas feiras livres, ver aquela quantidade de desperdício de alimentos. E eu sempre disse, eu nasci para causar, eu nasci para fazer alguma coisa diferente. E não é baiano aí. Eu sou paraibana. Eu falo que eu nasci estrela, hoje eu sou constelação, em breve uma galáxia. Que a gente tem que se valorizar, o nosso existir, né? Então, aí em 2011 veio um projeto que se chama Agência de Redes para a Juventude, para as favelas do Rio de Janeiro, para jovens de 15 a 29 anos, desenvolver esse projeto que viesse trazer benefício à cidade e à favela. Eu não pensei duas vezes, porque eu amo cozinhar, e para mim cozinhar é uma troca de amor, é afeto, é resgate, é a gente olhar uma casca de uma
Ai, meu Deus do Fruta? céu. De qualquer fruta, de qualquer legumes e você transformar. Hoje eu trouxe um muffin de casca de manga com coco de licuri, que é saboroso, não tem ovo, não tem leite, mas eu não fiz pensando no veganismo, no vegetariano e o que coisa. seja. Eu fiz numa comida que não tivesse rótulo, que tivesse uma comida, não desfazendo ninguém não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu quis uma comida que a gente abrisse a geladeira, abrisse nosso armário, abrisse nossa fruteira e tivesse uma comida que a gente visse um alimento e desse alimento fazer 2, 3 pratos diferentes, que a gente resgatar, porque daqui a 35 anos, se muito for, a gente vai faltar comida no nosso planeta, porque o solo tá uma coisa horrorosa, a água tá, vai no Quem Nordeste. falou pra você que vai faltar comida em 35 anos? Porque tem ideia... É experiência minha pelo mundo que eu tô andando, porque a quantidade de desperdício que a gente desperdiça no mundo, as novas gerações futuras não vai ter. Olha o que eu tô dizendo. Tá, mas olha só, eu queria saber se tá tudo cheio de vegano aqui. Aham. Menos você, né, Fernanda, mais ou menos. Você eliminou carne, eliminou ovo, eliminou essas coisas, ou mais ou menos? No início, eu fui uma pessoa que comia, assim, por mês, uns 3 quilos de salsicha, leite condensado, porque eu moro numa favela, né? Então, quando eu fazia o buffet antigamente, levava leite condensado, margarina. Eu não tinha noção dessas coisas. Porque bacana, o chique, Sim. porque principalmente a gente do Nordeste, o chique é ter um pote de margarina, ter um refrigerante. E quando eu vi, quando a gente começa a trabalhar com alimentação mais saudável, eu era bem mais roliça também. Aí eu subia, roliça é gorda, mas eu gosto mais de roliça, entendeu. sabe? Aí eu subia com um monte de embalagem, eu digo, não, tá tudo errado. Aí eu comecei a tirar vários ingredientes, quando eu vi, a gente não precisa de tantos ingredientes, é nossa criatividade, sabe? Eu não queria estar a favor das indústrias, e sim do vegetal com o vegetal. Por exemplo, faça um croquete de casca de inhame, que é delicioso, tanta coisa. Aí o que acontece? Aí no início eu comia mesmo assim de tudo. Mas você não usa fritura? Não, Pois é é, tudo essas de coisas forno. tem que... tudo tem que E ir adaptar. simples de fazer, porque eu me coloquei no lugar da mulher dona de casa, que eu sou mãe, estou grávida da 3ª gestação. Três filhos, cada um numerosa. de diferença. Cheio de gente na mesa. Minha filha, tá. Os hormônios do povo tá Parabéns, virado, tá bem. Aí, voltando ao assunto, agora na minha casa eu também voltei a comer um pouco de carne por causa da gravidez, mas eu sei que não precisa, tem hora pronobis, tem umas coisas aí, que os alimentos que são, às vezes, tem muito mais proteína. Tá, deixa eu perguntar um outro alimento proibido para todo mundo, que é açúcar. Qual é a sua visão sobre o açúcar? Bom, eu acho que a gente tem alternativas ao açúcar. Ninguém precisa usar um açúcar branco refinado, como é o que contém na maioria dos produtos. Mas tem muita gente que tem resistência a tirar o açúcar da dieta. Então, eu sempre oriento que aqueles que têm resistência optar por um açúcar demerara. Aqueles que têm alguma restrição, utilizar um adoçante natural. E aqueles que querem realmente melhorar a saúde, optarem por não consumirem produtos adoçados artificialmente, usar o próprio doce da fruta. Você prefere açúcar a adoçante? Eu prefiro açúcar adoçante, eu prefiro um açúcar... Na verdade, eu grávida, eu suspendi qualquer tipo de açúcar e adoçante. Gente, vocês são muito fantásticos. Você também não toma açúcar? Açúcar demerara é aquele que é menos refinado, né? Exatamente. Mas ele é mais indicado para uma gestante porque ele é mais limpo que o mascavo. Ele é mais limpo. Ele é mais limpo que o mais limpo que o mascavo. Entendi. Então, é mais indicado em termos de saúde. É tudo sutileza, né, Inês? Não, cada um nem pensa são uma... sutilezas, Nem são mas- sutilezas. Isso é que é pior, Mas gente. cada Eu não posso pessoa, entrar nisso. cada É pessoa muito uma engraçado necessidade esse diferente. do Então, açúcar. na hora de fazer eu digo Açúcar não prescrição, existe. né? Porque eu acabo prescrevendo um alimento ou um nutriente. Então, na hora eu analiso o paciente, aí eu digo, você tem indicação para consumir um stevia, você tem indicação para consumir um açúcar mascavo, você tem indicação para consumir o mel, ou então você não tem indicação, você não deve consumir nada adoçado artificialmente. E aí a gente vai O que é negociando. ortorexia mesmo? Ortorexia são as pessoas que têm compulsão por alimentação saudável. Nós todos aqui? Eu ainda não conheço todo mundo. Não. Mas a gente... Inclusive no contexto. Inclusive no contexto. Mas a gente olha as blogueiras. Não, olha só, gente, cá Que entre vê nós. muita A ortorexia. gente não estaria aqui se a gente não fosse um pouco ortorexa. Mas, Com Vera, deixa eu certeza. comentar. Não é, não. No contexto vegano,
o açúcar branco, ele diminui naturalmente porque a gente começa a ter um acesso a outros tipos de produtos. Eu não estou falando isso. Mas não Ricardo. existe Eu uma estou perguntando se é compulsão, né, proibido ou se não é proibido. Não, proibido. O vegano, ele consome muitos doces, normalmente. Eu diminui O muito. vegano, ele muito. consome muito doce. Alguns veganos até engordam. Exatamente. Eles, A quando minha viram experiência- veganos, Doce com A minha açúcar amiga ou doce doce com de fruta? açúcar. ele usa o não. açúcar. O veganismo Na ele não é uma minha dieta. não existe, açúcar não existe. E Você- pode substituir Não, o açúcar são frutas secas que você usa os A açúcares. frutose, o açúcar natural da frutose. fruta. Ou próprias não uso frutas mais frescas açúcar, que só você no usa café. para adoçar alguma outra coisa. Açúcar refinado ou açúcar artificial, um Mascavo adoçante, não ou existe. demerara, nada disso, vamos eliminar. Isso, Eu tchac, não uso é mais. Você, tchac. Não, eu consumo. Eu sou Tá aí, tem que ser honesta. Salvou, Muito salvou, bem. peraí. Gente, tem que ser honesto. Tem que ser honesta. Porque o veganismo ele não é uma busca necessariamente por um estilo de vida saudável. Isso é uma consequência Isso, é ótimo. por causa do acesso à informação É que você toda passa a ter Isso é quando ótimo. você abre. Mas assim, a minha alimentação é bastante variada, eu como um pouco de tudo, uma fritura de vez em quando, o que eu trouxe aqui pra É, vocês, muito inclusive, bom, pelo é jeito, né? frito. O veganismo ele é pela ética, né? Exatamente. É uma questão Ele é uma mais postura ética do que ética. pela É o que saúde. A alimentação é o vegetarianismo. Mas É o sabe, que é uma diferencia. coisa, sabe que existe algo que surge aí, porque quando você pensa numa alimentação ética, vira algo, uma responsabilidade nossa de estarmos saudáveis. Por isso que naturalmente, porque eu sou pelos animais, eu quero mostrar um exemplo para as pessoas que é possível a gente se alimentar, ser saudável, sem utilizar animais na nossa alimentação. Mas eu preciso mostrar que isso faz bem para mim. Porque se eu fizer o contrário, eu ter uma imagem, eu não ser saudável, eu estou fazendo o inverso. Porque as pessoas vão me olhar e vão falar, não, isso eu não quero para mim. Tá. Então, naturalmente, acontece esse contexto da gente buscar uma alimentação mais saudável. Você disse que não usa mais açúcar. É só no café. Eu Mas trouxe- como eu tive que diminuir o café, Quase sempre. Eu trouxe Mas eu 7 acho- perguntas eu aqui queria- para a pessoa se auto-identificar Ah, tá. como Não, saudável. Eu queria Rogério, colocar uma questão, tu está falando da ética na alimentação, a questão da soja, né? É que muitos vegetarianos, inclusive, se colocam frontalmente contra o consumo de um determinado tipo de soja, que ela seria assim o bagaço, né, no processo da fabricação do óleo, e a produção da soja estaria praticamente com um grupo econômico que estaria dominando essa fabricação. E eles usam soda cáustica e outras E a coisas. semente é transgênica. Isso, mano. Exatamente. Isso, mano. Então a soja é assim, seria uma. E fora que, pelo menos eu vi aqui que ela é ácida para o sangue, ela causa algum. Para as articulações ela também não faz bem e tal. E toda pessoa que quer mergulhar no mundo do vegetarianismo, ela vai para a soja porque daí ela lembra do hambúrguer, quer dizer, tem essas memórias, né? Ela busca alguma coisa que se pareça com a carne que ela Ética comia. por ética, o agronegócio, ele maltrata muito o vegetal, né? Ele não trata o vegetal como uma coisa viva legal, assim. Ele E trata... a soja, como é que fica? Bom, Não eu existe posso... no Bom, eu tenho um parecer eu nutricional. vou- Aliás, existe sim. Fica- Assim, é um posicionamento Não, da isso- Sociedade Vegetariana Brasileira é de que fazem um terrorismo contra a soja. Nós defendemos a soja como um outro produto que você deve escolher de forma correta, utilizá-lo quando deve, não deve ser algo que... O que acontece é que a pessoa vai tomar um leite, toma leite de soja. Vai comer um hambúrguer de soja. Tudo que é Vai buscar excesso, né? tudo É cai muito na mais soja. industrializado, né? Acaba caindo muito do industrializado e você acaba tendo uma alimentação muito restrita. Começa Posso fazer um Você não parênteses faz uma- do valor nutricional? Eu também quero fazer um os veganos, parênteses eles sobre Olha a só, gente, soja. eu vou fazer um parênteses geral. Vou chamar o intervalo. Joia. E aí a gente Isso. volta sem Bora. parênteses nenhum. Vamos. Ok? Pode ser sim? Bom, continue respondendo pelas redes sociais, tá? Hashtag sem censura. Qual é mesmo, Camila? Você já pensou em eliminar a carne da sua vida? Isso, olha só. E a gente vai ao intervalo, mas depois do intervalo a gente continua a nossa conversa. O Sem Censura é um programa da TV Brasil.